Boa noite, muito bom estar aqui, né? Interessante que eu vim conversando com a minha esposa, ela também estudou em colégio interno, no IASP, e eu lembro de ex-aluno quando eu ficava aqui, e que eu via aqueles velhinhos de cabeça branca falando lá na frente. Eu achava aquilo engraçado, né? Hoje eu estou do outro lado da vida, meu, não é fácil não, viu? E aí eu fui sair de casa, minha esposa falou assim: Rafael, você não vai com esse óculos, que eu tenho 2 óculos. Eu estou com 44, e quem não me conhece por Rafael, eu sou o Piraquê, né? Claudinei dessa época, né? Então a minha filha falou assim: o pai, ninguém te conhece como Piraquê aqui não. Eu falei: fica tranquilo, amanhã você vai entender, né? O professor Ezequias foi bondoso, falou: Rafael Barreto. Aí minha esposa falou assim: não, você não vai com esses óculos, você não vai conseguir ler. Eu falei assim: eu me recuso a usar um bifocal no pai. É uma questão de honra. A gente está aqui estudar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia com o óculos só de longe, né? Estar aqui é muito bom, a gente se sente muito bem. Eu estou me sentindo melhor do que eu imaginava, né? É bom a gente estar entre amigos, entre pessoas conhecidas. É bom estar em lugar que a gente encontrou com Deus em alguns momentos. A gente conheceu pessoas tão legais, pessoas que formaram a gente. Eu me lembro de aulas de física do tio Quinquim, ele acha que não, mas lembro. Eu me lembro de frases que o professor Rossini obrigou a gente a decorar, eu sei até hoje, né? E eu tinha medo dele, né? Depois eu vi que ele não era tão bravo assim, né? E eu estou me sentindo muito bem aqui, porque eu sinto a presença de Deus aqui hoje à noite. A gente anda pelo colégio e vem muita lembrança, né? Por exemplo, eu não consigo olhar o nosso prédio, que é o antigo ali, e não lembrar de uma vez que eu saí do refeitório, o Flamengo tinha sido campeão de alguma coisa. Ainda pregam um jornal no prédio central lá? Não fazem mais isso? Os alunos não? Antigamente, o jornal ele era pregado com grampeador assim, lembra, Claudinei? Na hora do recreio, lá do intervalo, e a gente ia só na sessão de esporte para zoar quem tinha perdido, né? Eu nunca fui tão ligado em jornal. E aí o Marcelo, lá de Campo Grande, o irmão do Buda, olha o nome do indivíduo, Buda, né? Não, e apelido em colégio, você olha o indivíduo, se olhar, você fala: não, o Buda está aqui entre nós, é imperfeito, era ele, Buda estudou comigo aqui, né? E aí o Marcelo botou uma bandeira do Flamengo lá no 3º andar, na janela assim, eu nunca esqueço essa cena. E aí a gente saindo do refeitório, a gente ficava no final para zoar a moçada, né, e tal. Aí a gente saindo assim, quando eu olhei uma labareda, cara, alguém foi embaixo da bandeira do Marcelo do Flamengo e botou um isqueiro assim, ó. E o Flamengo assim pegou fogo, foi uma coisa terrível. E eu fiquei, algum vascaíno, com certeza, com certeza. E eu fiquei ontem, essa semana, num grupo do IPAI que eu participo, lembrando de alguns apelidos, né? E interessante que o campo careca que a gente jogava, hoje eu matei a saudade do bolo, mas não tinha cobertura de chocolate como tinha hoje. Eu vim crente que tinha uma sopa de ervilha. Era de ervilha? Eu perdi, eu fiquei com preconceito. E foi interessante que eu entrando no refeitório, meu filho falou assim: mãe, que cheiro é esse? Eu falei assim: filho, isso é cheiro de refeitório de colégio. Impressionante, né? Tem um cheiro característico que ainda mantém isso. E aí eu fiquei lembrando que a varanda ali, a gente ficava depois do almoço, vendo o pessoal vindo do refeitório logo no início do ano e colocando os apelidos e tal. E eu lembrei de alguns apelidos aqui. A gente não vai discutir se é saudável ou não colocar o apelido, mas isso marcou. Eu não vou falar o seu, Claudinei, tá? Só quem estudou aqui sabe, tá? E aí, eu fiquei lembrando, tinha o Geleia, que era um dos irmãos do Anderson César, não lembro o nome do Geleia, né? O Cachaça, o Márcio, né? O Cachaça, você olhava para ele estava sempre com um farol de neblina assim, locado, e falava arrastado. Então é um sujeito sempre, né? Aí tinha Visão, o Lázaro, né? O Visão, você olha para ele, né? Logo você vai saber por que Visão. O Etiópia era um cara gordo, né? Nada, era magérrimo na nossa época. O Beleza hoje é famoso aí. Quem sabe quem é o Beleza? Beleza. Fernando Rochael, isso, respeitadíssimo aí, né? Aí, teve aqui? Então, beleza, isso aí, então vocês sabem, né? Aí tinha o The Best, mas não vou falar quem é. E tinha um diretor que o apelido era Azulão. Professor, acho o senhor que você não tem apelido, mas não vou falar quem era não. Azulão era um diretor, né? Tinha um Camonga, tinha um Siri, era uma fauna completa, né? Tinha um Brasil, o Índio, né?
copinho, aí, o copinho era o mineiro, aí veio o irmão dele, xícara, depois o caneca. A gente ia aplicando, era uma coisa interessante, né? E eu peguei o piraquê, e eu não tinha cara de biscoito, eu era gordo, baixo, tem músculo, eu tentei separar, eu já juntei para separar de novo, eu estou tentando juntar. E aí o Ronaldinho volta, está na natureza da gente. E interessante que meu pai trabalhava aqui, para você 54 anos, e uma vez por mês ele me mandava uma caixa de biscoito que chegava sábado à tarde. E me dizia que trabalhava no Rio, só passava aqui na hora de votar. Então você saía no meio do votar e enchia os biscoitos. E à noite eu tinha um problema de dividir, porque meu pai achava que aquela caixa durava o mês todo. Mas na verdade o Piraquê pegou, porque eu tinha umas camisetas da Piraquê. E eu queria jogar com a minha camiseta todo dia. Eu pensei assim, eu tinha tanto apelido esquisito, meu apelido não era garrafão, era gordo, autoestima lá embaixo. Quem foi gordo nunca se esquece, sempre fica com aquela coisa, né? Puxa, cara, vamos lá, vou ficar perdendo. Aí começou, o Piraquê, eu só usava a camiseta, eu estou contando para vocês. Eu queria que a camiseta da Piraquê estava ótimo. E aí os íntimos, na verdade foi, o Adidas aí, né? Piraquê estava ótimo, né, Adidas? Pô, Adidas, pô, até hoje sou fã da Adidas, imagina. Aí o pessoal um dia me viu tomando banho e eu tenho uma mancha de nascença branca no abdômen, porque ex-gordo não tem barriga, ele tem abdômen. Eu aprendi isso, para não lembrar. Aí, quando viram, aí começaram a me chamar de biscoito mofado, biscoitinho mofado, aquela coisa toda. E então eu me sentia, isso vai agradando a gente, né? E interessante, meu sogro tem uma... E eu estou aqui acompanhado, deixa eu apresentar, né? A minha esposa, fica em pé, Lili. Deixa eu mostrar, né? A Liliane, meus filhos, a Laura, mais velha, está com 14. Luiz Gustavo, Felipe, meu sogro está aqui. Pastor Pedro, a sua esposa Sandra. E a minha sobrinha Carol, que estudou aqui de 2000 quanto? 2009 a 2011. 8 e 9. E meu sogro tem uma teoria que a gente fica na imagem, no nosso coração das pessoas, quando elas são mais novas. E é verdade, né? Eu estava lembrando do seu irmão Surimar, né? Eu jogava bola com o Surimar todos os dias. Era eu e Brizolar. Brizolar era um cara mais forte, eu era gordo. O Surimar era um palito, jogava com o Kleber, que era um cara mais magro ainda. Eu perdia todos os dias deles. A gente perdia, sério mesmo. Eu perdia aquela pelada 2 contra 2 todo dia, mas eu quebrava ele todo dia. Isso aí eu lembro disso. Hoje ele está forte. Mas a imagem que fica é a imagem do jovem. Meu sogro fala, isso é verdade. Eu olho o Claudinei aqui, eu vejo o Claudinei daquela época. Fica, porque a referência que se criou, não é? Fica. Então, ou seja, a gente aqui se conhece jovem. Né? E quando professores aqui pediram para ficar em pé, eu não queria ficar, depois eu vou te explicar por quê. Né? E interessante ver que a gente não consegue acompanhar talvez o ritmo da vida, que a gente está precisando usar óculos bifocal e a coisa está andando, né? E eu não quis ficar em pé porque meu cabelo branco eu tenho desde os 24. Então tranquilo, cabelo branco, charme, né? As mulheres falavam charme e tal, né? Mas de uns anos para cá eu estou ficando careca mesmo, né? Aí quando eu fiquei em pé o pessoal só me vê de costas aqui, isso é um problema. E eu fui no banheiro ali, o espelho aqui do banheiro, ele é de forma que quando eu me olhava, eu olhava atrás. E quando eu vou cortar o cabelo é um grande problema, quando ele vai mostrar o pezinho, sabe, barbeiro? Ele pega o espelho assim, né? Acabou de cortar, ele vai mostrar o pezinho. Mulher não sabe o que é isso. Ele mostra assim atrás da gente, assim, ó. Aí quando ele mostra, eu falo, não, tá ótimo, porque está aumentando a tonsura. E interessante que quando você vem no colégio, o pessoal te vê de costas, não te dá um abraço. Eles vêm aqui e fazem, cagrequinha. Aquilo parece que cai mais o cabelo, né? A gente não assume. Então, assim, é um problema isso. E interessante ver que a gente não consegue acompanhar isso. E esses dias eu estava um pouco triste com esse cabelo e tal. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, Lili, e essa carequinha aqui? Aí ela falou assim, meu amor, eu só te vejo de frente. Aí agora eu só converso com as pessoas assim, ó, rodando, né? E dá uma inclinada, só que alguém de trás pega mais, não tem jeito. A imagem que a gente tem da gente nem sempre é real. E às vezes é importante a gente começar a parar para pensar como é que a gente é e como é que a gente está. Né? Tem uma história interessante que aconteceu na Inglaterra. Joga a imagem aí, Tony, por favor.
Tem uma imagem pendente aí. Winston Churchill foi um estadista muito importante. Ele foi primeiro-ministro da Inglaterra e ele liderou a Inglaterra do ponto de vista político em algumas guerras. Ele ajudou muito a rainha mãe hoje, quando ela assumiu o trono após a morte do pai dela. Ela era inexperiente. E o Churchill, colega lá, eu deixei um PowerPoint aí, por favor, joga pra gente aí, senão eu... E o Churchill, ele era um cara de um temperamento muito forte. O Churchill era um indivíduo muito bem posicionado, muito firme. E o Churchill foi envelhecendo e ele teve 2 acidentes vasculares encefálicos, 2 derrames, já debilitou um pouco a saúde dele. Mas ele, entre um mandato e outro, que ele se perdeu nisso aí, ele aí bem mais simpático. Ele era um cara que pintava, gostava de arte, ele era uma figura britânica impressionante. Interessante que em 54, quando ele fez 80 anos de idade, o governo quis homenagear o Churchill, e esses governantes recebiam esse tipo de homenagem com um quadro pintado. Já existia foto na época, mas um retrato pintado era uma expressão de uma gratidão por tudo que ele fez pela Inglaterra. E aí contrataram um indivíduo, um retratista da época chamado Graham Sutherland. Esse cara era um cara fenomenal, pintava as pessoas como poucos da época, como poucos da história. E o Churchill era um pintor. Hoje, se você for na Inglaterra, existem quadros valiosíssimos do Churchill espalhados pela Inglaterra. E aí, para o indivíduo pintar um retrato, ele não pintava só aquilo que ele via. Ele gostava de frequentar a casa do indivíduo e encontrar com ele por semanas ou meses para tentar pintar a essência do cara naquele quadro, entendeu? Então não era, porque senão seria uma foto. Eu tirava a foto, ampliava. E aí esses 2 ficaram juntos durante alguns meses. Né? Pode botar a próxima aí, Carol. Eles ficaram juntos por alguns meses. Volta um pouquinho. E eles conversaram sobre arte. O Graham acompanhou algumas obras de arte do Churchill. E o Churchill chegava ali, sentava na poltrona e ficava conversando. E o Graham cutucando o Churchill, para entender quem era aquele indivíduo. Porque às vezes ele era simpático, mas no fundo ele não estava simpático. Então o Graham tinha que pegar quem era. E chegou o momento em que ele revelou a foto, o retrato pintado, e ele pintou essa imagem. E quando o Churchill viu, esse foi um marco na vida do Churchill. Ele viu um homem velho, acabado, com as mãos já atrofiadas, com dificuldade de andar, com os lábios um pouco tortos, e Churchill ficou revoltado com o que viu. Dizem os historiadores que daquele dia em diante o Churchill nunca mais se viu como se via, nunca mais foi o mesmo, e a esposa dele cometeu um crime do ponto de vista da arte quando queimou esse retrato no quintal da casa do Churchill depois da morte dele, como uma memória triste de um dia muito difícil para ele. As mensagens bíblicas, elas são simples, mas às vezes a gente quer entender o complexo, a gente quer ouvir de Deus respostas difíceis, quando Deus se revela a nós de uma forma muito fácil. Me lembro certa vez que eu estava numa Bienal do livro aqui no Rio de Janeiro, e eu, minha esposa, para a Bienal é um problema, e eu estava num momento de muita dúvida, logo depois de ter terminado a faculdade, e eu queria ouvir de Deus uma resposta. E eu não estava muito perto de Deus. E eu fui na editora Mundo Cristão e achei um livreto lá, pequenininho, livro rápido de ler. E o livro falava assim: como saber o que Deus quer da sua vida. E eu comprei aquele livro na hora. Falei: aqui está a solução da minha vida. Aqui eu vou ler esse livro e Deus vai falar para mim o que Ele quer para mim. E eu li só o primeiro capítulo até hoje, não terminei de ler o livro. No primeiro capítulo, o autor, que eu não me lembro qual, ele explicava para a gente que antes de querer saber o que Deus quer para a nossa vida, nós precisamos estudar o que Ele já disse que quer para a nossa vida. Muitas vezes na nossa vida a gente fica buscando verdades profundas, quando Deus está se revelando na superfície da nossa vida. A gente fica pedindo para Deus um monte de equipamento, um monte de coisa para entender o que Ele quer para a gente, quando na verdade Ele está se revelando de forma muito simples e didática e a gente não está entendendo.
Em Levíticos, no capítulo 10, no verso 10, a gente lê, todos os versos vão ser projetados aqui para facilitar o nosso estudo dessa noite. Diz que para que nós possamos discernir entre o que é santo e profano, entre o que é imundo e o que é limpo. Nem sempre a gente quer o diagnóstico ideal da nossa vida. Interessante ver que a santidade de Cristo, ela contrasta firmemente com a nossa pecaminosidade. Quando a gente se aproxima do céu, parece que Deus pinta um retrato da gente como o Graham Sutherland pintou o retrato do Winston Churchill, e ele não gostou de ver. Eu vindo para cá hoje, ontem, subindo as 100 e tantas curvas, né? Eu vinha naquele ônibus, como é que era? Salutares. Gente, eu tenho aquele cheiro do ônibus até hoje aqui no nariz. Você falou Salutares, veio a memória, né? Impressionante aquele ônibus, né? E aí eu vinha de Salutares para cá, e eu estava vindo de carro com minha família, e eu vinha orando, agradecendo a Deus por esses 27 anos, tudo que passou na minha vida, me lamentando de algumas. E eu não sei o que aconteceu na sua vida nesses anos todos que você está fora daqui. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, você que é aluno, que está aqui hoje. O que eu sei é que a gente está aqui agora para ter um encontro com Deus. Deus, ele aproveita todas as oportunidades para estar perto da gente. Eu não sei quem é pai aqui, quem é mãe. O que a gente quer de filho? A gente quer cheiro de filho. E quando eu falo cheiro de filho, eu lembro dos meus filhos quando eram bem bebezinhos, quando estavam suados. Era o cheiro que eu mais gostava, criança azeda, não é bom? Aquele azedumezinho de criança aqui no cangotinho. Aquilo é bom demais. E se você quer um momento gostoso, quando eu estou sentado no sofá, e aconteceu agora há pouco ali, um filho pulou de um canto e sentou do meu lado e me abraçou. Tudo bem que ele pediu alguma coisa. Pai, quando é que eu vou ganhar um celular? Mas ele estava do meu lado, cara. Isso é bom demais. Eu cheirei o cabelinho dele. E Deus não ia deixar hoje à noite passar em branco, como um dia da gente encontrar só amigos e professores e pessoas. Eu não vim aqui só para encontrar você e lembrar os bons momentos das bandeiras queimadas dos nossos apelidos. Deus quer a gente perto dele. Eu queria convidar você para a gente orar agora, para a gente sentir ele bem pertinho da gente. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, porque estamos aqui na igreja. A gente veio aqui hoje por um monte de motivos. Um dos principais foi encontrar amigos e lembrar da nossa época de pais, professores e tal. Mas estamos aqui na tua casa, e se estamos na tua casa é para te encontrar. Queremos te pedir que o Senhor use essa ferramenta enferrujada, que o Senhor use os nossos ouvidos obliterados pelo pecado, por uma vida dura, uma vida que nesses 20 e tantos anos, 15 ou 5 ou poucos meses que temos longe daqui, a gente passou tanto aperto, família que destruiu, pai que a gente perdeu, filho, distância de pessoas queridas. O Senhor sabe onde o nosso coração está rasgado e onde ele precisa cicatrizar. Queremos que o Senhor coloque a pomadinha que o Senhor acha melhor. Queremos que o Senhor fale agora através da tua palavra. Por favor. Mas o Senhor sempre fala. O que a gente quer pedir de verdade é que a gente ouça. Muito obrigado pela presença do teu Santo Espírito aqui. Em nome de Jesus. Amém. Tem um verso de Tiago, capítulo 4, no verso 8, que eu acho muito interessante. Eu lembro dos nossos amigos mineiros que estudaram com a gente aqui. Diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Eu tive um amigo em São Paulo, quando eu estava na residência médica. O nome dele é Marcos, ele é de Juiz de Fora. E ele usava muito uma palavra que eu achava interessante, que ele falava assim: fulano é meu chegado. Mineiro não tem isso? Não é? Fulano é meu chegado. E é interessante que quando o indivíduo fala fulano é meu chegado, tem uma parada mais forte aí. Não é só uma amizade, não é só uma proximidade. Fulano é meu chegado dá a ideia de que a gente pode ter liberdade total com aquela pessoa. E ano retrasado eu passei por um momento difícil da minha vida, que eu estava com um novo amigo.
Eu com 39 anos, um novo amigo, 41 anos, um novo amigo, e uns 3 anos, uma amizade forte, e a gente ficando íntimo e próximo, e dividindo as lutas, as dores, e um dia eu errei com ele, e eu errei com ele na frente de um monte de gente, e ele nunca mais foi meu amigo como era antes, e eu senti com tanta dor a perda daquele amigo, eu senti com tanta dor, que ele se distanciou de mim, apesar de estar um pouco próximo, e eu comecei a refletir se realmente ele era meu amigo, se eu realmente era amigo dele, porque amigo é alguém com quem a gente pode errar, amigo é alguém com quem a gente pode se abrir, amigo é alguém que a gente pode mostrar nossa conta vermelha no banco, amigo é alguém que a gente pode mostrar a besteira que a gente fez no casamento, amigo é aquele que a gente pode abrir quem a gente realmente é por dentro, sem a capa, amigo é aquele que a gente pode se mostrar como Churchill era, não com a imagem que a gente tem que demonstrar e mostrar para as pessoas. E quando Deus fala, chegai-vos até mim, e eu vou estar chegado de você, eu fico me perguntando por que nós não temos com Deus a intimidade que eu tenho com alguns amigos do colégio, que eu fico 15 anos sem ver, e a gente se encontra, parece que se viu ontem, de tanta intimidade. E se você for entender o raciocínio do conviver do colégio, aqui a gente divide quando a gente está duro, sem dinheiro, pede dinheiro emprestado e não paga. Aqui a gente pede o sabonete emprestado porque acabou. Aqui a gente pede o terno emprestado e devolve sujo, manchado. Aqui, quando a gente estava com febre, eu longe da mamãe, era o Lecão que ia lá na cozinha, esqueci o nome da moça, fazia um chá de cebola com alho. Eu nunca suei tanto na minha vida. E eu fiquei uma noite tomando chá de cebola com alho quente. E Lecão fervendo aquilo naquele rabicho que a gente tinha no quarto escondido, viu, diretor? Para poder fazer miojo. E a gente cozinhava, ele cozinhando aquela sopa e eu suando e suando. Amigo, é isso. Porque a gente está chegado. A gente ia para o banheiro tomar banho junto. A gente ia para a cidade para poder comer bobs lá junto. A gente ia para o Carecão ralar o joelho juntos. A gente dividia as angústias juntas. Fulana não me quer. Ah, eu sou gordinho. Isso é um problema, né? Aí o amigo fala, eu também sou. Ou seja, gente, nada contra o gordinho, eu sou gordinho ainda. Está aqui dentro, viu? Isso é só, eu estou falando de mim. Então, por que a gente não consegue ser chegado de Deus? Porque um amigo, ele consegue sondar, e sonda na medicina, dá uma ideia de algo que, como qualquer sonda, né? É aquilo que vai entrar em lugar que o olho não vai conseguir ver de jeito. E é interessante em cirurgias, quando a câmera entra dentro do corpo da gente, e você vê se vê por dentro ou vê alguém por dentro, você vê os detalhes da pessoa que ninguém consegue, nem ela consegue ver. E amigo, às vezes, vê na gente o que a gente não está conseguindo ver. E por que a gente não consegue isso, às vezes, na nossa amizade com Deus? 2 Timóteo capítulo 3, no verso 15 e 16, abre na sua Bíblia do celular ou acompanhe com a gente aqui. Na Bíblia a mensagem, que é uma Bíblia que traz a ideia do verso, mas não fugindo do contexto, a gente lê assim, não há nada como a palavra de Deus escrita. Ali não está cantada, pensada, meditada, escrita, para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro, para mostrar a verdade, para denunciar a nossa rebelião, para corrigir os nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio do que está escrito ali? Por meio da palavra, da Bíblia, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Uma maneira de se chegar a Deus e entender que Deus realmente quer mostrar para a gente que o nosso cabelo não está bem penteado, que nossa gravata está torta, e a gente saía do prédio ali para vir aqui todo bonitinho para o culto, para encontrar com as meninas, e era um ajeitando o outro. Às vezes a gente zoava, né? A gente ia ajeitar e bagunçava a gravata do indivíduo, né? Mas era na amizade, né? Não sei que tipo de amizade, mas era na amizade. Ou seja, isso permite essa proximidade, esse tipo de liberdade. Eu penso em pessoas da Bíblia que tinham esse tipo de intimidade com Deus. Eu penso em Jó, como está escrito em Jó capítulo 19, que diz que eu sei que o meu Redentor vive. Jó estava ali no lixo da vida, no lixo. Você já perdeu o emprego, mano?
Você já ficou sem plantão? Você já teve o plano de saúde glosando todas as suas cirurgias? Você já perdeu a sua única maneira de agradar sua esposa, os seus filhos e cuidar deles com o mínimo possível? Isso é o lixo. Jó tinha perdido tudo. Você já perdeu filho? Eu lembro quando minha mãe perdeu um irmão, e ali no final da década de 80, entrando na década de 90, ela falou assim: filho, os pais não sepultam os filhos. Minha mãe nunca mais foi a mesma. Um lixo. A gente se sente um lixo, indigno. O Jó estava ali, mas ele falava assim, a mulher dele falou assim: amaldiçoa Deus e morre. E eu sei que eu estou aqui, a gente está meditando na palavra, tem pastores aqui, tem professores aqui, todos nós somos igualmente dependentes de Deus. E esses dias um pastor muito próximo de mim veio conversar comigo sobre oferta. Eu estava com uma dúvida grande de oferta aqui na Bíblia, e ele virou e falou uma frase que eu quase voei no colarinho dele. Eu tinha liberdade para isso. Ele falou assim: você não entende as ofertas porque você não conhece a Bíblia como eu. Eu falei assim: então você me explica. A proximidade dá essa visão a mais do que o outro está querendo dizer. E Jó, ele sabia que o Redentor dele ia se levantar algum dia. Tem alguns indivíduos que são muito especiais. Paulo é outro desses. 2 Timóteo capítulo 1. Paulo largou emprego, largou carreira, abandonou tudo para seguir aquele que derrubou ele na estrada de Damasco. Estava na pior. Paulo foi lançado fora de uma cidade, tido como morto. Para mim ele estava em fibrilação ventricular ali, e alguém passou ali, reanimou ele de qualquer jeito, chutou, e ele foi e voltou para a cidade. E ele falou assim: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei. Até quando? Até aquele dia. Paulo sabia que o salário do pecado era a morte, mas sabia que para o justo teria um dia. Você vê uma ideia de Jó lá na frente? Você vê uma ideia de Paulo lá na frente? E eu me lembro de um pastor, e eu fui convidado a visitar ele no hospital. Isso tem alguns anos. Vou falar pastor pela liberdade que tenho com os meus amigos pastores. E ele estava chegaram para mim com um diagnóstico de infarto. E eu cheguei no quarto, mas antes de ir no quarto, eu pedi permissão ao hospital, entrei, olhei o prontuário médico, e dei uma folhada, eu não me identifiquei, eu sou médico, né? E aí, lógico, e aí olhei os exames todos normais. E aí liguei para o médico que estava cuidando dele, entrei em contato: e esse fulano aqui, cara, o que está acontecendo? Rafael, o cara não tem nada. Isso aí é um piti infectado. Você sabe o que é piti infectado? Não. Piti, sabe o que é piti? Não. Escândalo, né? Isso é um escândalo com infecção. O negócio está bravo, cara. O cara não tem nada. Quando eu entrei no quarto, tinha outra pessoa orando com ele. E aí eu olhei aquela cena, o cara desesperado, desfigurado, uma dor no peito, minha vida acabou e tal, e aquele desespero e tal. Eu fiquei olhando aquela cena, deixei ele se acalmar, passaram-se alguns minutos, eu em silêncio olhando para ele assim, eu fiquei orando, falei: Senhor, o que eu vou falar para esse nosso irmão aqui? E eu perguntei para ele assim: cadê o seu Deus, cara? Eu não quero saber se você está infartando ou se você não está infartando. Estou te perguntando: cadê o seu Deus? Porque Deus, o meu Pai, não vai me deixar na furada se eu estiver infartando e se eu não estiver infartando. Eu quero que Ele esteja do meu lado, porque eu creio naquele dia que Ele vai se levantar, se é que eu sou chegado dEle. E eu te pergunto: você é chegado de Deus? E eu conto para você uma ilustração para você raciocinar se você é chegado de Deus. Quem já perdeu chave de carro na hora de sair para o casamento aqui? Alguém já passou por essa experiência? Só eu. Perdeu a chave do carro na hora de sair para um compromisso? Só eu perco isso? Só aconteceu comigo? Pesquisa aqui, pesquisa. Quem já perdeu a chave na hora de sair para um compromisso do carro? Sim, eu já estava me achando um ET aqui, não é? E aí você está pronto para o casamento. E eu quero convocar aqui os cientistas e engenheiros aqui. Você vai inventar uma máquina de vestir criança dentro do carro, que para mim, criança tinha que se vestir dentro do carro, que é impressionante. Você arruma o moleque, bota ele sentado no sofá, bota o desenho preferido dele, assim: você não sai daqui,
preste atenção no desenho. Não mexe, não respira, não faz nada, filho. Papai só vai entrar no quarto se arrumar com a mamãe, que já está se arrumando, tem 3 horas e estou te pegando aqui. E os dois, em 15 minutos, conseguem rasgar o joelho, sujar a camisa de chocolate. Eu não consigo entender isso. De onde surgem essas coisas? E criança tinha que se arrumar dentro do carro, porque chegando na igreja está pronto, entrava. E aí você arruma as crianças, arruma, está aqui problema todo, a mulher se arruma, tal, não sei o quê. Agora tem filha, mais uma. Aí, vamos sair, cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? A primeira coisa que a esposa fala foi o quê? Eu te entreguei a chave. Já sei, a chave sempre está comigo. Aí eu falei, tá bom. Eu perdi a chave, vamos procurar a chave. Aí começa a procurar a chave, né? Aí o indivíduo já está suando com uma pizza brotinho embaixo do braço, né? E a esposa já reclamando, né? A maquiagem e tal, a meia da menina já rasgou, o moleque já, entendeu? Já se sujou todo e não acha, em meia hora e suor, a pizza brotinho, tá família, gorgonzola, aquele paletó claro, não dá para usar mais, você troca o paletó e nada da chave, e madrinha entrando, e seu irmão mandando mensagem, aí você é sacerdote, um homem de Deus, você, doutor Rafael, prega no IPAI, você dirige a sua família, você lê a Bíblia todos os dias, aí depois de 45 minutos sem achar a chave, você fala assim, olha meus filhos, minha esposa, vamos nos reunir aqui agora na sala, e vamos nos ajoelhar, e Deus vai nos mostrar onde está a chave. Aí vocês ajoelham, não é? Isso é sério. Aí quando acaba a oração, quando você levanta assim, a chave está embaixo da TV assim. Aí você, o sacerdote, fala, olhem meus filhos, Deus respondeu a nossa oração. Não é? Aí a esposa, meu marido é espiritual. Gente, isso é sério. Por que quando a chave sumiu, você não chamou a esposa, chamou os filhos, falou assim, olha só, esse momento é muito estressante. Minha flor, você está linda. Minha filha, você está maravilhosa. Eu estou aqui suando já. Moleque, você está ótimo. Vamos orar. A chave sumiu por algum motivo. Se Deus é o dono do carro, se Deus convidou a gente para o casamento, se Deus deu a roupinha para a gente para o casamento, se Deus deu tudo para a gente, Ele vai fazer a gente achar a chave na hora que Ele achar melhor. A história não é diferente? De repente vão se passar os mesmos 45 minutos. Você é chegado de Deus. Esse sacerdote é chegado de Deus. Realmente Deus é o primeiro da vida dele. E aquele ministro no hospital, eu falei assim, onde está o teu Deus? Que você está aqui infartado e desesperado, por quê? Por que o desespero? Se você pensa naquele dia, se Ele é o Redentor que vive e que se levantará sobre a terra. Eu não gostaria que nós viéssemos aqui, depois dessas 100 e tantas curvas, nos encontrássemos, nos abraçássemos e saíssemos aqui do jeito que eu cheguei aqui. Eu lembrei quantos cultos da mata eu chorei ali em cima, me arrependendo dos meus pecados, prometendo ser o melhor marido, o melhor profissional, o melhor filho de Deus que já existiu na face da terra. Eu me lembro quantas semanas de oração chorava a igreja inteira aqui, se propondo estar ao lado de Deus. E eu não sei o que aconteceu com você nesse período todo. Eu não sei as cicatrizes que você tem dentro de você aí, as raivinhas que estão guardadas dentro de você, as inseguranças que estão tirando a sua paz. Eu não sei o cargo que você recebe, que você tem, o salário que você recebe. Eu não sei o conhecimento teológico que você tem, que deve ser muito maior do que o meu. Mas o que eu tenho a dizer para você, e o que eu tenho a dizer para mim, é que eu gostaria que todos nós fôssemos chegados de Deus. Tivéssemos uma intimidade com Ele, para que nos mínimos detalhes da vida, Ele fosse o primeiro na nossa vida. É quando eu sento para estudar com as pessoas sobre a Bíblia, e a gente vai falar sobre o dízimo. E a gente começa a conversar sobre o dízimo, e um dia, a gente estudando a Bíblia juntos, eu e minha esposa, com um casal de amigos nossos católicos, continuam católicos, cristãos, seguindo o que a Bíblia diz, e a gente falou assim, olha, é interessante você entender que quando você devolve para Deus os 10%, é quando você entende que o 100% é de Deus. E às vezes a vida
derruba a gente para a gente enxergar isso. Daniel foi um desses caras que ficou firme nessa amizade com Deus. Diz a Bíblia em Daniel, o verso não vai estar aí não. Passa aí, é Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Mas Daniel propôs no coração, Almeida edição contemporânea, não se contaminar. Daniel queria um relacionamento real com Deus. Daniel queria, uma frase que o pastor Kleber usava lá na Nova Semente, quando eu frequentei há uns anos atrás, em poucos meses, uma experiência real com Deus. Se eu te perguntasse assim, me conta uma história de alguma coisa que aconteceu entre você e Deus na semana que passou, você teria algo para me contar? Você teria alguma experiência que você teve com Deus na semana que passou? De alguma coisa que você pediu, Ele não respondeu, mas você ouviu de outro jeito? De alguma coisa que você sentiu dor, Ele te acalmou? De alguma coisa que você precisava enxergar e depois de 40 anos você enxergou? E é impressionante que eu estou começando a entender aquelas pessoas mais idosas que começam a refletir mais. A gente pensa um pouco mais 2 vezes. Eu estou com a síndrome dos 40, está difícil. Eu estou começando a me achar velho. Mas é interessante que você vai vendo que você poderia ter ouvido a resposta de Deus de uma forma tão diferente, se você tivesse chegado de Deus. E se você for estudar o livro de Daniel, diz que Daniel buscava a Deus quantas vezes ao dia? Formalmente 3 vezes ao dia. Daniel passou, gente, por 2 impérios magníficos da história dessa terra. Daniel passou por governantes extraordinários que essa terra quase não viu iguais. E ele continuava no primeiro escalão do governo. Mas Daniel lá atrás, ele se propôs não contaminar. Ele falou assim, nessa amizade eu não vou soltar a mão dele. Quando Daniel comia, ele pensava, ele falou assim, isso aqui vai me aproximar de Deus ou não? Não de forma legalista, porque a salvação não é pelas obras. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, diz que a salvação é pela graça, aceita pela fé. E se você ler o final do verso diz, no versinho fala, para as boas obras que Deus preparou para você. Aí as obras que Deus preparou, Rafael faz. As obras que Deus preparou, o Geleia faz. As obras que Deus preparou, o Camonga faz. As obras que Deus preparou, o Siri faz. As obras que Deus preparou, o Piraquê faz. Deus tem obras para mim, Ele tem um plano e me desenhou. Ele me fez com o dentinho separado lá. Ele me colocou na família que eu coloquei. E Ele sabe o que eu tenho de marca dentro de mim pela família que eu tenho. Ele sabe o que eu tenho de marca dentro de mim pelos problemas que eu já passei aqui nesse colégio. Ele sabe as marcas que eu tenho de mim pela esposa que eu tenho. Mas aí as marcas boas, né? Tem que plantar, né, gente? Por favor, né? Estou falando marcas. Mas a gente sempre pensa na marca da dor. Você pega um rapaz que não teve pai, um rapaz que tem um pai presente, e um rapaz que tem um pai... Eu virei de costas. E um pai que tem um pai presente, funcionalmente ausente. Aquele que não teve pai, ele não tem a figura do pai. E aquele que teve um pai presente, que foi funcionalmente ausente, ele tem uma figura que falhou com ele a vida inteira. A visão da vida desses dois são completamente diferentes. Mas Deus sabe da história desses 2 indivíduos. O que teve um pai, o que não teve pai e o que teve um pai falso. E não é fácil. Deus sabe o que você passou. Se você já foi traído, se você traiu. Se você já foi roubado, se você roubou. Só que Deus, Ele não faz como a gente faz com os nossos amigos que aponta. Deus fala assim, eu conheço as tuas obras. E toma aqui colírio, toma aqui vestes brancas, toma aqui ouro. Há 4 anos atrás, eu sou cirurgião de coração, e tenho essa responsabilidade e esse privilégio. Eu operei o pai de um amigo meu, e a cirurgia foi tão crítica, que nós abrimos ele para operar com o coração já parado. E o filho na sala da cirurgia. E foi uma luta, e aquele pai saiu da cirurgia,
grave na UTI, nós estávamos lutando dia e noite, dia e noite, dia e noite. E eu, intensamente envolvido com aquilo, fui visitar ele para ver um exame. Quem trabalha em laboratório aqui, uma gasometria. O Selma sabe, eu lembro de você. E simplesmente eu parei no hospital, deixei o carro no neutro, não puxei o freio de mão todo, e o carro desceu, era um carro de 7 lugares, pesado, me imprensou na cintura, na hora passava um ônibus a 1000 por hora, e eu fiquei ali imprensado entre o meu carro e o ônibus. Alguma peça do ônibus pegou no meu cinto, me fez girar 2 voltas inteiras sobre o eixo do meu pé esquerdo preso embaixo do meu pneu. O ônibus foi embora, até hoje não sei quem foi. Eu caí no meio da rua, meu carro desceu e parou em cima de mim. Aí você fala assim, lá vem aquelas histórias trágicas de apelo de sermão, não é? Não é não, meu amigo. Para você entender por que eu estou aqui hoje. Por que você está aqui hoje. E quando eu olhei para a esquerda, o sinal estava aberto, e os carros vindo em alta velocidade, desviando de mim, eu embaixo do meu carro. E eu comecei a gritar, me ajuda, uma dor tremenda. E a vida passa como um filme na cabeça da gente, o sinal fechou, um enfermeiro assistiu o acidente lá de cima, do 3º andar do hospital, e falou assim, é o doutor Rafael, e era na troca do plantão, 7 horas. Peguei o pessoal que estava entrando, o pessoal que estava saindo, me jogaram dentro de ambulância. Qual hospital que você quer? Eu falei, qualquer um. Você quer que chame quem? Eu falei, liga para mim, o meu irmão primeiro. Ele pede para ligar para minha esposa. E eu ali desesperado comecei a falar para um amigo médico que estava comigo na ambulância o nome de todos os pacientes que eu tinha internados e tudo que tinha que fazer com ele. E eu comecei a pirar ali, né? Falei, pô, aí tem que passar visita amanhã e tal, olha só. E eu estava no celular de casa, desci no banco para fazer um saque e fui ao hospital no celular na mesma ligação. Cheguei no hospital, foram 4 fraturas no quadril, isquio, pubis, o acetábulo sacro e mais de 12 fraturas no tornozelo esquerdo. O hematoma na parte de trás. E aí, o hospital todo, UTI, passei a noite na UTI. E eu cheguei na UTI, comecei a agradecer a Deus que eu estava vivo e tal, eu não entendendo ainda o que tinha acontecido. Aí minha esposa chegou, meu irmão chegou, minha mãe chegou, eu estou bem, graças a Deus. E eu falei, Senhor, obrigado que o Senhor me salvou, e obrigado por tudo. Eu sou um filho teu, eu sou adventista, eu trabalho na igreja, eu leio a Bíblia, a meditação e a lição de manhã, tento ler e tal. Valeu, Senhor, um milagre, estou vivo. Aí o cirurgião veio, olhando, dizendo, Rafael, olha só, a fratura do quadril não tem nada para fazer, você vai ficar deitado uns 3 meses, mas o tornozelo seu moeu, parceiro. Então, uma cirurgia complexa para fazer aí, daqui a 3 dias, porque tem umas feridas e tal, a gente tem que esperar. Então, tá, ele foi, engessou meu pé, fomos para o quarto, fiquei no quarto 3 dias. No 4º dia ali, eu acordei, tive uma falta de ar um pouco mais intensa. Meu irmão me levantou para tomar café e eu não ia negar um biscoito, né, de manhã. Quando eu vi o biscoito, eu quero comer. E quando levantou, falei, deita que eu não estou passando bem. Meu irmão me deitou, falou, Rafael, você ficou branco. Aí ele ficou mais branco que eu. Eu falei assim, então chama o médico. Chama o médico. E chamou o médico, o cara olhou assim, cara, você não está bem. Você não está bem. Pediu um exame de sangue, resumindo a história, fizemos uma tomografia, ele estava com embolia pulmonar, os 2 pulmões comprometidos. Quem é da área de saúde aqui, o médico sabe que a embolia pulmonar é uma patologia de alta mortalidade. Aí, meu irmão, Piraquê foi chamado para conversar de perto com o pai dele. Eu fui para a UTI e eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, me deixa só criar aqueles 3 moleques. Só isso que eu peço. Eu não quero morrer agora. A enfermeira colocou um colchão embaixo de mim, Flávio, achando que ia aliviar, aquilo mexeu no meu quadril a noite inteira. E era 1h30 da manhã, eu chorando. Aí um amigo de plantão falou assim, Rafael, você quer um
um ansiolítico para você dormir. Eu falei assim, não quero não, eu quero passar essa noite conversando. E eu falei assim, me deixa só usar o celular, cara. Eu quero só ouvir música. Eu não vou ligar para ninguém, eu prometo, você é um paciente fiel. E eu busquei algumas músicas no site de compras lá, e comprei uma música de uma cantora americana que dizia que melhor que um aleluia é o filho dele chorando do lado dele. Aquilo bastou para mim. E eu chorava e orava, chorava e orava. Eu tinha certeza que ia morrer. Embolia bilateral. E aí eu começando a sentir um pouquinho de falta de ar, muita dor. E aí Deus virou para mim e falou assim, deixa eu te explicar uma coisa, carinha. Os seus filhos não são seus. Os seus filhos são? Deixa o que é meu comigo. Inclusive você. Mês retrasado, chegou no meu consultório um senhor de 50 anos é um jovem, desculpa que furo. Um jovem de 50 anos. Ele falou assim, doutor, eu estou com bloqueio, está aqui o exame, eu quero colocar o marca-passo agora. Eu olhei o exame dele e falei assim, meu amigo, você não precisa botar o marca-passo agora. Você pode botar daqui a 2 dias, vamos solicitar para o seu convênio. Olha só, eu sou rico, eu tenho uma pedreira, eu tenho muito dinheiro. Eu pago quanto você quiser, compro o aparelho alemão que você quiser. Coloca o marca-passo em mim hoje. Foi o marca-passo na igreja. Oi, valeu. E aí a gente começou a conversar, e aquele indivíduo desesperado. E ele falou assim, eu quero hoje, eu acabei de casar de novo, eu tenho um filho para criar, eu não quero perder minha vida, eu te dou tudo. E eu naquela noite, mano, eu dava tudo para Deus, para eu poder criar os meus filhos. E ele falou assim, Rafael, de você eu não quero nada, eu só quero você. E aí, meu amigo, tem um livro sobre transplante, um livro americano, e o título do livro em inglês, mas traduzindo diz que cada minuto conta. Eu aprendi naquela noite, naquela UTI, que na minha vida, assim como no transplante de coração, cada minuto conta. Cada minuto conta, porque você não sabe se você vai descer, professor, às 116 curvas. Você não sabe se você vai chegar em casa amanhã. Eu frequento o hospital e encontro pessoas de 15, 12, 16, 19, 30, 50, 70 anos morrendo todos os dias. E pagando e dando para Deus o que for necessário para voltar no tempo e ter uma amizade real com o Senhor. Não tem casamento, não tem filhos, não tem carreira, o que fica é você e Deus quando Ele te chama no sofá dele para conversar. E naquela noite, eu vi a morte na minha frente, eu olhando no monitor, a minha saturação caindo, o oxigênio baixando, eu falei assim, é hoje que eu parto. É hoje que a coisa vai desandar. E aí? Cadê o doutorzinho Rafael, bonitinho, que tinha uma pseudo-amizade com Deus? Pseudo-amizade com Deus. Se você for ver na parábola das virgens, as 10 eram virgens, puras. As 10 tinham óleo, as 10 tinham fogo. Mas as que entraram no casamento do noivo, foram aquelas que estavam o quê? Preenchidas de amizade. Aquelas que tinham óleo a mais. Eu não sei que tipo de religiosidade você viveu nesses 20, 15, 30 ou poucos meses fora do colégio daqui. Eu não sei quando mais a gente vai se encontrar. Mas eu queria convidar você a pintar de você um retrato assim como o Graham Sutherland pintou do Winston Churchill. Se você realmente é o pai que você acha que é, se você realmente é o cidadão que você acha que é, se você realmente é o profissional que você acha que é, se você realmente é um filho chegado de Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Hoje a gente gasta tempo com tudo. As redes sociais roubam em média mais de 2 horas por dia do brasileiro. A gente perde e investe tempo em tudo, mas não gasta 15 minutos. E eu me lembro do Dr. César Vasconcelos, numa palestra que ele deu, e que ele falou que ele abre a janela, não sei, da casa dele, e ele olha para a estante, e olha para a Bíblia, e fala assim, Senhor, o que o Senhor tem para me dizer hoje? Isso é coisa de chegado.
Não é, Senhor, hoje eu tenho aquele negócio para fechar, vem comigo nesse negócio. Senhor, hoje a minha esposa falou, ontem a minha esposa falou aquela coisa chata, o meu esposo falou aquelas coisas chatas, o meu filho me traiu, o meu amigo me roubou. Não, Senhor, o que o Senhor tem para me dizer? Isso é coisa de chegado. O Senhor sabe como é que eu estou. A minha vida não mudou em nada daquele dia para cá se eu a cada minuto não resolver fazer as coisas que me aproximam daquele que é meu chegado. Você quer transformar, seja o agente transformador dos seus relacionamentos. Enquanto você quiser transformar a sua família, ela não vai ser transformada. Enquanto você quiser transformar a sua igreja, ela não será transformada. Enquanto você quiser, seja você transformado por Deus. Seja um fogo com óleo a mais. E Deus precisa dessas virgens prudentes nessa reta final deste mundo. Se passassem para a gente na década de 90 aqui, um filme do que está acontecendo hoje, eu tenho certeza que todos nós estaríamos aqui pranteados, chorando numa capela aqui, dizendo que Jesus vai voltar ano que vem. Jesus está às portas. O dia que Jó falou está perto. O dia que Paulo falou está perto. Mas para a gente, pode ser amanhã. Cada segundo conta. Cada minuto conta. Que Deus te dê hoje e agora consciência das mochilas que você precisa tirar para ser mais chegado de Deus. Coloque na mesa de cirurgia dele as cicatrizes que você precisa fechar. Ele vai te dizer até as que precisam ficar um pouquinho mais abertas. Ele sabe a hora de fechar. Seja chegado de Deus, porque no céu só vai entrar quem é bem íntimo dele. Que sua vida nunca mais seja a mesma. Que essa mensagem te incomode, que ela me incomode. A Verônica vai cantar agora. Que seja não um apelo do que você precisa fazer, mas que seja uma decisão de ter uma experiência real com Deus para o resto da sua vida. Coragem. Deus não vai te decepcionar. Conheço o teu caminho, conheço o teu passar. Eu sei por onde andas, sei por onde vais estar. Eu sei dos teus problemas, eu sei da tua dor. No profundo da agonia, eu escuto o teu clamor. Eu sei da tua sede que consome o teu ser. Eu sei do desalento que te algema em seu poder. Eu sei do teu sonhar, mas também sei que é sofredor. Mas em minhas mãos eu vejo que eu sou teu Salvador. Eu sou Jesus, o teu libertador. Posso te ajudar a escuridão vencer. Teu amparo sou, abrigo protetor. Jamais te deixarei, pois sou o teu Senhor. Eu sei do teu passado e a tua indecisão. Eu sei do teu descaso e da tua solidão. Eu sei que não me amas e que nem olhas para mim. Tu não sabes pra onde andas, nem consegues ver o fim. Conheço a tua vida, tão sem brilho e sem amor. Eu sei do desespero
Jesus, o teu libertador. Posso te ajudar a escuridão vencer. Teu amparo sou, abrigo protetor. Jamais te deixarei, pois sou o teu Senhor. Se a treva deste mundo sufocar a fé, ou a luz do céu não mais aparecer, mantenha o seu olhar firmado no poder de Deus, e a certeza da vitória vai te dar a paz do céu. Eu sou Jesus, o teu libertador. Posso te ajudar a escuridão